Olá, esta é mais uma lição introdutória à ética e hoje faremos a última videoaula de uma série de 5, dedicadas à filosofia moral de Immanuel Kant. O objetivo principal da videoaula de hoje é apresentar a ética em Kant, entendida num sentido bastante técnico como doutrina da virtude. Bem, para começar então, é importante, e esse é o esquema que tem aqui, que de alguma forma já foi apresentado na primeira videoaula sobre Kant, é importante manter presente que quando nós falamos da Metaphysik der Sitten, que é essa obra de Kant, nós pensamos aqui propriamente na moral do Kant, na teoria dele em relação aos costumes. Então, a palavrinha Sitten, ou Sittlichkeit, que nós traduzimos por metafísica dos costumes, então, se refere propriamente ao sistema como um todo, a filosofia moral de Kant. Então, nesse sentido, para começar, é importante lembrar isso, que essa obra, publicada em 1797, chamada Metafísica dos Costumes, é subdividida em duas grandes partes, que inclusive no início foram até publicadas separadamente, mas hoje são publicadas juntas. A primeira parte é a doutrina do direito e a segunda é a doutrina da virtude. E é a doutrina da virtude que é propriamente a ética, no sentido técnico. Então, como veremos, quando Kant fala de ética, ele pensa numa certa força, numa certa virtude, no cumprimento do dever, e apresenta uma série de qualidades, então, que são entendidas em geral como virtudes, e que se diferenciam, então, do direito propriamente dito. Mas ambas, tanto o direito quanto a ética, fazem parte da moral do Kant, da sua filosofia da moral, dessa obra, então, Metafísica dos Costumes. E o que vimos até agora, seja o projeto crítico, tanto da crítica da razão pura, quanto da prática, quanto a fundamentação, que é um livro preparatório para a construção desse sistema, cujo único objetivo, então, era estabelecer o princípio supremo da moral, está agora claramente apresentado, e é hora da gente compreender, enfim, essa obra é uma obra bastante volumosa, que apresenta a filosofia moral do Kant como um todo. Bem, então, para começar, eu vou projetar aqui uma certa tabela, onde eu procuro diferenciar claramente o que é direito e o que é virtude para o Kant. O que é a doutrina do direito e o que é a doutrina da virtude, fazendo uma comparação entre as principais características dos deveres jurídicos e mostrando que há diferenças importantes em relação ao domínio da ética propriamente dita, entendida aí, então já como doutrina da virtude. Então, o que vocês estão vendo aí é simplesmente uma listinha de características para começar a entender que, de fato, há diferenças substanciais entre direito e ética em Kant, embora ambas, então, sejam subcapítulos da moral propriamente dita. Então, por um lado, enquanto os deveres do direito, os chamados deveres jurídicos, são perfeitos, os deveres da virtude, eles possuem uma certa latitude. Eles são, em grande medida, o tipo de dever, por exemplo, ajudar as outras pessoas, que permite ao agente escolher aqui, agora ou amanhã, escolher essa pessoa a ser ajudada e assim por diante, ou outra. Enquanto que os deveres perfeitos jurídicos, eles são obrigações no sentido estrito, por exemplo, não matar.
Eu não posso escolher quem não matar. Eu não devo matar nenhuma pessoa, né? Bem, então aí já há uma diferença importante. Outra é a distinção entre uma certa liberdade externa, que é regulada, né, pelos deveres jurídicos, enquanto que a ética, né, teria a ver com a chamada liberdade interna, né, com, por exemplo, a minha consciência moral, com a minha maneira de pensar sobre determinadas máximas, segui-las ou não e tudo mais, né? Bem, enquanto agora, e essa é uma outra característica, né, o direito trata de leis no sentido técnico, né, leis positivas, positivadas em determinados códigos, né, formando um ordenamento jurídico, né, sei lá, talvez até numa forma de a Constituição sendo a lei suprema, né, os códigos civil, penal, comercial e tal, né, estabelecendo então um ordenamento jurídico, né, justificado pela Constituição, até decretos mais particulares, quer dizer, tudo isso são leis positivas, né, e isso é diferente, claro, de pensarmos no estabelecimento de regras éticas, né, no sentido de serem máximas de ação, né, que, claro, precisam ser universalizáveis e tudo mais, né, mas, enfim, tem uma diferença aí, então. A moral trata de estabelecer máximas de ação, né, no domínio da ética, da virtude, enquanto o direito positiva leis. Outras diferenças estão ali apontadas, né? Nós temos, então, sendo os deveres jurídicos perfeitos, há uma obrigação estrita, né? Sendo os deveres de virtude latos, nós temos aí uma obrigação mais ampla, né? Uma certa latitude no cumprimento das obrigações. O primeiro, quer dizer, o direito tem a ver com uma coação externa, então quem descumpre uma lei positiva, né, paga, por exemplo, perdendo a liberdade de ir e vir, né, vai preso, enquanto que a moralidade tem um tipo de punição mais interna, né, um sentimento, digamos, né, de descumprimento do dever que é entendido em termos de culpa, remorso e tudo mais, né? Bom, uma última diferenciação é que, por um lado, o direito tem um princípio que o justifica, que é analítico, enquanto que a ética tem um princípio sintético. Eu já vou enunciar qual é esse princípio para a gente vislumbrar aí essa diferença, tá? E também não é muito claro em que sentido, por exemplo, o princípio do direito é analítico em Kant e não sei se há muita relevância, por enquanto, em aprofundar esse tema. O que me parece mais importante, então, é a gente, a partir dessa diferenciação inicial, né, buscar compreender o sistema geral, digamos, do Kant, né, na sua formulação, digamos agora, né, abrangendo todos os elementos estudados até aqui, né. O que eu apresentei foi simplesmente um contraste aí entre a doutrina do direito, por um lado, e a doutrina da virtude, por outro, para a gente começar o entendimento. Agora, é fundamental nós termos presente, então, né, essa visão geral, panorâmica, né, da floresta, digamos, né, da filosofia moral, para que a gente entenda aí deveres específicos, né, particulares, quer dizer, a gente contemple também árvores ou galhos, etc., né, quer dizer, para a gente compreender toda a filosofia moral do Kant. Então é importante, nesse sentido, né, compreender que o imperativo categórico é, sim, o princípio supremo da moral kantiana, né, e que então se subdivide e justifica tanto o princípio do direito quanto o princípio da virtude, e a partir disso, então, a gente tem aí a possibilidade de uma tipificação, né, de deveres, tanto jurídicos quanto éticos, propriamente ditos, e aí uma subclassificação que a gente já vai tratar. Então, só lembrando, né, vamos considerar aqui o imperativo categórico uma espécie de axioma fundamental da filosofia moral do Kant, né? Ele diz, então, né, vamos estabelecer aí a formulação geral,
age apenas segundo uma máxima pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Tá? Então, essa formulação geral, né, ela é uma expressão mesma do princípio único da moral, que justifica, então, o direito, Recht, né, e seu princípio quanto às ações virtuosas. Né? Virtude em alemão, Tugend, quer dizer aquilo que nós, em geral, esperamos das pessoas na medida em que elas agem de forma virtuosa. Bom, qual é agora, então, o subprincípio, digamos, do direito? Né? Segundo Kant, esse subprincípio ele pode ser formulado dessa maneira. Uma ação é correta se ela pode coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal. Então, quando o legislador, por exemplo, né, formula uma lei, ele deve pressupor, claro, que todos possam assentir. Né? Então, nesse sentido, Kant é, do ponto de vista da filosofia política e do ponto de vista da filosofia jurídica, um contratualista, né? Na medida em que a ideia do contrato original, né, que funda e justifica o Estado, e principalmente o Estado no seu exercício através do direito, né, é uma espécie de pacto originário, né, que dá legitimidade às leis. Então, quando o legislador faz a lei, ele deve fazer as leis de tal maneira em que se contemple esse princípio fundamental do direito. Né? Quer dizer, que a liberdade de cada um, né, seja respeitada. Afinal, como Kant diz ali, né, a liberdade é até mesmo um direito inato de todo ser racional, de todo ser humano. Né? Então, o direito inato deve ser preservado e as leis precisam possibilitar uma coexistência entre diferentes agentes, quer dizer, uma coexistência, por exemplo, pacífica, né, de cooperação econômica, cultural e etc., segundo leis universais. Né? Então, as leis, no sentido jurídico, possibilitam essa coexistência pacífica, essa cooperação e assim por diante. Bom, mas o direito também, então, ele, ao fazer essas leis, né, ele cabe a ele especificar quais são, de fato as obrigações perfeitas e os direitos associados a essas obrigações. Né? Então, embora, claro, a filosofia moral do Kant, né, tenha como fundamento a obrigação, o dever, há um lugar importante aí para os direitos, né, para um direito, digamos, natural, um direito humano, se quiserem, e também direitos no sentido legal. Né, quer dizer, são os direitos adquiridos que são justificados aí pelo princípio universal. Né? Como, por exemplo, a propriedade. Né? A apropriação de um determinado bem, se ela for feita dentro, né, de certos limites, ela pode ser legitimada pelo Estado, ela passa a ser uma propriedade propriamente dita. Assim também é uma tarefa do direito, do legislador, né, estabelecer procedimentos de voto, por exemplo, né, quem vota, né, quem pode ser votado e assim por diante. Tá? Bem, claro, o objetivo aqui não é apresentar a doutrina do direito inteira do Kant, né, ela mereceria um estudo aprofundado também, é simplesmente mostrar qual é o seu princípio fundamental, né, e diferenças em relação à ética propriamente dita. Né? Então vamos lá. O que é a ética? A ética é uma doutrina da virtude, né, para o Kant. Vamos guardar sempre isso. Né? Quer dizer, quando a gente fala de ética aqui, então tem, né, um sentido bem específico, não é aquele apresentado lá no início das videoaulas, né, como reflexão filosófica sobre a moralidade. Aqui a palavrinha ética, na verdade, é um subdomínio da moral. Né? Então é importante ter presente essa diferenciação dos conceitos que os autores vão introduzindo. Né? Bem, no caso da doutrina da virtude, né, segundo Kant, o seu princípio é formulado da seguinte maneira: age de acordo com uma máxima de fins, tá, que possa ser uma lei universal. Né? Então, o que a doutrina da virtude especifica em relação ao que já foi feito, né, pelo imperativo categórico, é que as nossas máximas,
elas precisam incluir como conteúdo delas, né, certos fins que possam ser universalizados, né, que possam valer para todas as pessoas. E nesse sentido, para Kant, existem dois grandes grupos, né, de fins que são universalizáveis. Por um lado, a gente tem um fim que é buscar a perfeição própria, né, e isso estabelece, então, deveres para conosco mesmo, né, e por outro, nós temos buscar a felicidade alheia, né, isso também é um fim universalizável. Então, atenção a esse ponto, né, se é bem verdade que o Kant diz que a felicidade, né, não é o fundamento da moral, como pensam, por exemplo, né, as éticas de virtude ou até o utilitarismo, o Kant não nega, né, que um conjunto de fins das nossas máximas seja a busca e a realização da felicidade. Quer dizer, por exemplo, incrementar o bem-estar, mas das outras pessoas. A felicidade própria não pode ser o fundamento da moralidade. Por quê? Porque isso significaria egoísmo, né? E o egoísmo é o polo antagônico, digamos, da própria moralidade, né? Então, o que nós podemos pensar claramente é a perfeição própria, sim, é um fim universalizável, né? Então, nós temos que construir máximas no nosso dia a dia que busquem, né, a realização desse fim. E o outro conjunto de máximas que nós podemos ter na nossa vida, né, é incrementar a felicidade das outras pessoas, né? Por exemplo, contribuir com o projeto de vida das pessoas, auxiliá-las na medida do possível, né, e assim por diante. Bem, então, tendo feito esse esclarecimento, né, que aqui a gente entende, então, tem uma espécie de preenchimento de conteúdo de máximas. Por quê? Porque se lá na fundamentação, né, havia uma exigência puramente formal em relação às máximas, quer dizer, que elas fossem universalizáveis, aqui a gente já percebe que as máximas precisam conter, né, fins que são fins universais. E são basicamente esses dois, né? Buscar a perfeição própria e a felicidade alheia. Bem, especificando agora um pouco mais, né, a doutrina da virtude, é importante complementar de alguma maneira, né, aquele quadro apresentado provisoriamente, né, na fundamentação, onde o Kant faz a diferenciação entre deveres perfeitos e imperfeitos, deveres para comigo mesmo e para com os outros, né? Não aqui, claro, né, eu precisaria mais de uma videoaula, né, apresentação de todos os deveres, né, que o Kant discute longamente na doutrina da virtude, mais ou menos complementar aqueles exemplos, mostrando que a moral do Kant inclui, né, um conjunto de deveres que é bem claro e bem específico e trabalhado, enfim, né, na segunda parte da Metafísica dos Costumes. E alguns desses deveres estão projetados aí, né? Então, em relação, por exemplo, à busca de perfeição própria, nós temos tanto deveres perfeitos quanto imperfeitos. Deveres perfeitos são, por exemplo, esses deveres que estão ali, aliás, só tem um, né? Esse dever perfeito de preservar a vida, de não cometer suicídio, mas eu anotei aqui, tem Kant diz, por exemplo, né, não mentir, não ser, por exemplo, avarento, né? Buscar o cumprimento, né, de outros deveres, por exemplo, ser temperante, né? Não exagerar na bebida, né? Isso é um dever para consigo mesmo, né? Então, o que transparece aqui é que há sim para o Kant deveres perfeitos para comigo mesmo, né? Algo que muitas teorias éticas negam. Por exemplo, o utilitarismo acha sem sentido nós especificarmos deveres para consigo mesmo, né? Para conosco mesmo.
E claramente aparecem algumas virtudes, né? Por exemplo, ser temperante é, na ética clássica, aristotélica, por exemplo, né, uma virtude. E aqui, então, cabe um esclarecimento importante sobre o próprio conceito de virtude, né? Para Kant, a virtude é uma espécie de força, digamos, do cumprimento do dever, né? É uma resolução que o sujeito tem, faz e cultiva ao longo da vida de cumprir os deveres. Então, num sentido formal, para Kant só há uma virtude, né? Essa força, né, esse poder de se autodeterminar e cumprir os deveres, sejam lá quais forem. Agora, se por um lado, no sentido formal, só há uma virtude, no sentido material, há várias virtudes, né? Então, essa, por exemplo, que eu anotei, né, ser temperante é um dever perfeito, um dever para comigo mesmo, perfeito, né? Então, eu preciso cultivar essa qualidade, né, ser temperante ao longo da vida, por exemplo, não exagerando na comida, na bebida e etc, né? É o exemplo que o próprio Kant nos dá. Agora, há também deveres imperfeitos para comigo mesmo, né? Quer dizer, não é o caso que sempre eu deva né, agir de tal forma em que eu não cometa suicídio, haja de forma temperante e tal, né? É o caso que eu tenho também deveres imperfeitos, né? Eu posso, então, novamente, né, escolher o momento, há uma certa latitude, né? Por um lado, esse dever, ou por outro lado, um outro dever, né? Quando há uma espécie de conflito aí entre deveres imperfeitos ou entre imperfeitos e perfeitos, o Kant admite essa possibilidade de conflito de deveres, mas, por exemplo, quando a gente tem um conflito entre um dever imperfeito e um dever perfeito, é o dever perfeito que deve ser, enfim, seguido, né? Exatamente porque, no sentido estrito para o Kant, não há dilemas morais genuínos, tá? Há esse conflito e isso é um dilema aparente apenas. Bem, então, entre deveres imperfeitos, né, a gente pode mencionar aí, buscar, claro, a perfeição num sentido de cultivo do entendimento, da racionalidade, né? São essas faculdades do espírito. Pode ser também o cultivo, né, de uma certa perfeição ou, né, de um certo aprimoramento, melhoramento físico, né? Também, quer dizer, é um dever imperfeito, claro, para o Kant a gente fazer exercício físico, né? Manter uma certa forma, etc. E tanto quanto buscar a perfeição, por exemplo, intelectual, né? O estudo da filosofia, da ciência, a busca da sabedoria, né? Do princípio socrático, né? Conheça-te a ti mesmo. Isso tudo são deveres imperfeitos para o Kant. Tá? E, finalmente, é claro, a necessidade do cultivo da própria virtude, né? Enquanto força no cumprimento dos diferentes deveres. Essa é a perfeição moral propriamente dita. Agora, esses subconjuntos, né, dos deveres para consigo mesmo, de perfeição própria, né, eles são fins universalizáveis. Né? Por quê? Porque buscando a realização das máximas, nós não nos contrapomos, digamos, aos interesses de nenhum outro agente. Né? Ao contrário, nós simplesmente buscamos, né, o nosso próprio aperfeiçoamento. Mas nós temos também, segundo Kant, né, um subconjunto de deveres derivados do princípio da virtude, né, que exigem que as máximas elas contemplem fins universalizáveis. Né? E esses deveres, novamente, eles são divididos entre deveres perfeitos e imperfeitos, e o fim, aí a finalidade é buscar a felicidade das outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, deveres perfeitos para o Kant, né, são, por exemplo, os seguintes: respeitar as outras pessoas. Né? Como é que a gente faz isso? Né? Por exemplo, a gente reconhece que qualquer ser racional tem uma certa dignidade, né, que é um conceito que até nós não mencionamos, né, que aparece claramente na fundamentação, mas que é um tipo de valor intrínseco à pessoalidade, né, não redutível a quantificação nenhuma. Né?
Então, é um valor especial que demarca a pessoa, né, das coisas em relação ao mundo. Nós podemos dar um certo preço para um pincel, para um livro, etc., né, estabelecer um preço, mas nós não podemos precificar, digamos, uma pessoa. Né? Por quê? Porque ela tem dignidade. Então, reconhecer esse valor das pessoas e respeitá-las é um dever que nós temos em relação aos outros, que é um dever perfeito. Tá? Bom, mas ele não é o único, né? Esse reconhecimento, né, da dignidade dos outros, né? Ele basicamente envolve aí não falar mal das outras pessoas, né? Também evitar soberba, arrogância, né? Uma excessiva pretensão e tudo mais, né? Também envolve, né, por exemplo, não ironizar o comportamento das outras pessoas, os seus defeitos e tudo mais. Né? Quer dizer, esses deveres perfeitos, basicamente, eles brotam aí, né, dessa necessidade de respeito mútuo entre agentes racionais, entre pessoas, que é um fundamento bastante importante da ética do Kant. Né? E aqui, para que não tenha, digamos, nenhuma dúvida sobre isso, né, porque essa expressão já apareceu, respeito, né, há duas, digamos, conotações diferentes na obra do Kant em relação ao respeito. Tá? Uma é o respeito como observância, né, quer dizer, ele é então restrito ao respeito pela lei moral. Isso deve ter ficado bem claro lá na fundamentação, né? Que temos que agir por respeito à lei moral, quer dizer, cumprir o dever motivados exclusivamente pelo senso de obrigatoriedade. Né? É isso que caracteriza para o Kant a moralidade. E há um outro sentido, né, que está então aqui presente, de reverência, né? Que então não é o respeito à lei moral, mas é o respeito, né, cotidiano entre diferentes agentes morais. Nós reverenciamos as outras pessoas, né? Nós nos inclinamos diante da dignidade dos outros e tudo mais. Nós não podemos ofendê-las, manipulá-las, intimidá-las, escravizá-las, etc., né? Porque são, enfim, seres dignos que nós precisamos reconhecer como tal. Né? Então, esses dois sentidos de respeito, né, quanto observância, né, respeito à lei moral e respeito às pessoas, né, aos cidadãos, eventualmente a alguém que tem uma autoridade maior em relação a gente, né, uma autoridade legítima, chefe, né, no trabalho ou outra função, tem que ser respeitado no sentido de reverência. Tá? Agora, para o Kant também fica claro que a verdadeira forma de reverência, né, às pessoas é a observância da lei moral. Né? Quer dizer, se eu respeito, né, se eu observo a lei moral, eu, ipso facto, também respeito, né, as pessoas. Bem, há um subgrupo, né, um outro conjunto de deveres que são imperfeitos, né, de busca da felicidade alheia, que é exatamente, digamos, né, organizado em torno da ideia do amor. Então, se por um lado o respeito é um dever perfeito para o Kant, amar as outras pessoas é apenas um dever imperfeito. Né? E aqui, claro, continua sendo um dever, mas ninguém é obrigado a amar uma outra pessoa. Né? Agora, há sim um conjunto de fins que a gente deve buscar, né? Auxiliando inclusive as outras pessoas a alcançar, né? Que é, por exemplo, reconhecer uma certa gratidão, por exemplo, ser grato às outras pessoas, né? Incentivá-las a ser simpático, ajudá-las, quer dizer, agir de forma benevolente, né? Pensando mais na virtude do que da beneficência, do ato efetivo de ajudar as outras pessoas. Né? Bem, é claro que essas não são, digamos, né, todas as instanciações dos deveres, tanto de perfeição própria quanto de
felicidade alheia, mas não há aqui um tempo, digamos, né, suficiente para a gente ir apresentando cada dever específico. Tá? Acho que, por outro lado, então, esse quadro, ele agora apresenta, digamos assim, uma espécie de fechamento, né, da filosofia moral do Kant, na medida em que a gente tem clareza aí de qual é o princípio moral supremo, como ele se divide, digamos, né, em uma forma de justificação do direito, por um lado, e por outro, das virtudes. E fica bastante claro também que, para o Kant, embora, então, como ele tenha dito lá no início da fundamentação, né, as virtudes não podem ser louvadas incondicionalmente, aqui ele mostra que as virtudes devem ser buscadas porque elas têm um princípio que as justifica, né, que é o princípio da virtude, que, por outro lado, é fundamentado pelo imperativo categórico. Então, seguindo as exigências do princípio da virtude e do imperativo categórico, as nossas virtudes serão qualidades louváveis, né, de caráter, e não estão sujeitas àquelas deficiências que ele apontou lá no início da fundamentação. Bem, com isso, então, também eu vou encerrando, né, a apresentação da ética de Kant, né, dentro desse contexto mais amplo de uma metafísica dos costumes. É claro que no futuro, né, voltaremos a tratar de alguns tópicos, por exemplo, mesmo nas próximas videoaulas, quando a gente estudar as críticas, né, hegelianas, as críticas de Schopenhauer, a Kant, etc., eventualmente a gente precisará tratar de alguns tópicos não apresentados aqui. No entanto, eu penso que essas 5 videoaulas, elas agora nos dão uma ideia, né, geral da filosofia moral do Kant. Eu recomendo, assim, né, de uma forma bastante incisiva, a leitura ao menos da fundamentação da metafísica dos costumes, mas para que a gente não se perca, então agora vocês têm aí uma visão mais global da obra como um todo. Né? De alguma maneira, a intenção é auxiliar em que vocês leiam a própria obra do Kant. Né? E para finalizar, eu simplesmente gostaria de dizer que, então, hoje, né, na ética contemporânea, nós discutimos as questões normativas a partir de 3 grandes modelos, né, como eu venho insistindo desde as primeiras videoaulas. Há modelos deontológicos, né, o Kant é um exemplo claro disso, né, mas há também éticas baseadas em direitos, por exemplo, né, que são deontológicas. Há o modelo, digamos, consequencialista, né, e um exemplo é o utilitarismo clássico. E há, claro, essa tentativa de reabilitação de uma ética de virtudes, né, muito inspirado em Aristóteles. Então, nós estamos agora na 43ª lição introdutória à ética, né, e com essas videoaulas todas, acho que já ficou claro que esses 3 grandes modelos, esses 3 grandes paradigmas, né, encontram nas obras de Aristóteles, de Mill e de Kant, né, uma expressão bastante completa e suficiente para que a gente comece a discutir, quando tratar de problemas, por exemplo, de ética prática na contemporaneidade, né, um tipo de raciocínio moral tal como esses filósofos clássicos estabeleceram. Né? E mais adiante, né, no finalzinho dessas videoaulas, discutiremos também a possibilidade de superação dessas divisões, né, a partir daquilo que vamos chamar, enfim, de teoria tríplice, né, que contempla a possibilidade de estabelecer um princípio supremo da moral, que seja uma espécie de síntese aí dos aspectos importantes desses 3 modelos. Tá? Bom, mas claro, isso é assunto para outras videoaulas. Antes de fazer isso, nós vamos trabalhar uma série de autores ainda na modernidade ou no limite entre modernidade e ética contemporânea, né, para complementar esses estudos importantes sobre a ética moderna. Então, eu convido vocês a continuarem assistindo às videoaulas para que a gente discuta agora, de forma um pouco mais crítica, né, a chamada ética moderna e se as críticas justificam ou não a gente pensar numa ética pós-moderna. Então, até a próxima videoaula.